Olá, bom dia. Vamos começar amanhã com uma notícia boa? O nosso programa de compra de agricultores familiares está concorrendo a um prêmio de excelência nacional, gente, de competitividade de excelência nacional. Uma boa notícia, né? Mas nós vamos já saber detalhes sobre isso, porque quem veio conversar comigo nessa manhã foi o secretário adjunto de organização da produção do SAF, Ricarte Almeida. Bom dia, Ricarte. Bom dia, Elda. É um prazer imenso estar aqui neste café tão especial. Pois é, seja muito bem-vindo, principalmente para falar de coisas boas assim, né? Dá uma satisfação quando você vê um trabalho que você faz está sendo reconhecido e a gente está participando de uma competição nacional desse tipo, né, Ricardo? E o mais importante, Elda, é que o PROCAF, que é o programa, o projeto que está sendo avaliado muito positivamente em âmbito nacional, ao ponto de estar concorrendo entre as 6 experiência entre os 6 projetos de excelência e competitividade, o PROCAF, é um programa proposto pela sociedade civil que o governo do Maranhão abraçou, transformou em política pública e está rendendo êxitos extraordinários e tem esse reconhecimento institucional em âmbito nacional. Vamos explicar bem o que é o programa, o que é o PROCAF, assim, na prática. Por exemplo, o programa PROCAF, que foi proposto pela sociedade civil, pelos movimentos sociais. Ele é o programa de compras da agricultura familiar. É o governo reconhecendo a existência da agricultura familiar e comprando seus produtos. Então a ideia da gente é perceber o poder de compra que o governo tem e, em vez de comprar só do empresariado, compra também dos pequenos agricultores. Então os pequenos agricultores se organizam em cooperativas e associações e criam as condições para que possam vender ao governo. Isso, ao mesmo tempo que fomenta a economia local, que fortalece a agricultura familiar, amplia a produção, a produtividade e cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento territorial local sustentável. Isso é muito bom. Isso significa que aquele senhorzinho que está com a sua produção pequenininha lá na zona rural, ele pode ser alcançado por esse programa e pode ter uma qualidade de vida bem melhorada através disso, Não tem dúvida nenhuma. O pequeno agricultor, esses editais, como o PROCAF, eles não são editais como é que eu diria, de competição. É um edital de inclusão. Então, quanto mais vulnerável é o agricultor, mais ele é o objeto daquela política. Portanto, a gente vai criar as condições, estimular para que aquele agricultor possa se associar, se organizar e criar as condições documentais, legais, para que ele possa comercializar, para que ele possa vender junto ao governo. Quantas pessoas já são alcançadas, em média, por esse programa, Ricardo? Eu acho que esse programa ele alcançou mais de 1.000 organizações. Organizações, não estão falando individualmente não, né? São cooperativas, são associações que se juntam desde 2018, 18, 19, 20, 21 e 22, para comercializar. Anos, né? E isso tem revelado a importância e a pujança da agricultura familiar. A agricultura familiar é verdade que ela padece de uma certa invisibilidade. Sim, há uma tentativa de esconder o potencial da agricultura familiar. O governador Carlos Brandão já compreendeu a importância da agricultura familiar e está estabelecendo prioridades. Tanto é que escolheu o secretário Bira do Pindaré para coordenar a pasta, para executar esses programas todos. E, de fato, a gente está com a nossa equipe mergulhando de cabeça, buscando mais recursos junto ao governo federal, junto a organizações internacionais, para que a gente possa desenvolver um programa robusto de fortalecimento, de reconhecimento da agricultura familiar, da sua capacidade produtiva e da sua capacidade de gerar trabalho no campo. Ótimo. O que é produzido, o que é mais comprado dentro desse programa? Por exemplo, quando vocês chegam lá me dá aí uma localidade onde tem uma... Baixo da região dos Cocais. Região dos Cocais. Pô, vocês chegam na região dos Cocais. Cada ponto do estado, assim, a região dos Cocais, a capital, essa coisa... Cada uma tem uma produção diferente, tem uma característica especial. Como é que funciona? Tem sim, Elda. Uma das características da agricultura familiar é a diversidade produtiva. Isso. Enquanto a monocultura, o nome já diz, a agricultura familiar não. Ela é a diversidade, ela é a mesa colorida. Né? Então, regionalmente, tem alguns produtos que se sobressaem mais, mas a marca da agricultura em qualquer território é a diversidade. Os agricultores, em algumas regiões, vendem mel, e toda uma diversidade de produtos que derivam do mel. Os agricultores vendem produtos ligados
a mandioca, a farinha, a tapioca. Só a mandioca rende muito subproduto, né, que já enche uma mesa. Só a mandioca tem uma riqueza imensa. E pensar que a mandioca durante muito tempo foi invisibilizada. Invisibilizada, é? Hoje é considerada pela FAO o alimento do século XXI. Porque é um carboidrato importante, que não tem glúten, e ele se emprega a uma diversidade incrível de subprodutos, de outros produtos, a partir da mandioca. A farinha, a tapioca, a fécula. Isso. Em outras regiões se vende também os produtos ligados ao babaçu. Não é? Imagina o babaçu, você tira a amêndoa, você tira o azeite, o óleo virgem, o sabonete, o sabão, o mesocarpo de babaçu. Do mesocarpo você faz o biscoito, você faz o mingau. É uma riqueza a agricultura familiar. E nós precisamos, a bem da cidadania, a bem das transformações dos indicadores sociais do Maranhão, favorecer esse programa que fortaleça e que reconheça a existência e o poder transformador que a agricultura familiar tem. Por exemplo, quando esse programa alcança um produtor lá no finalzinho da cadeia produtiva, por exemplo, ele já tem ali uma produção, mas quando vocês chegam de alguma forma, vocês incentivam com mais pesquisas para a produção de produtos diferentes ou, ao contrário, vocês dão oxigênio a mais para a produção que ele já tem? Nós reconhecemos a produção que ele já tem e a nossa tarefa é ampliar essa produção, é melhorar a sua produtividade. Para isso é necessário assistência técnica, para isso é necessária a organização da produção, que ele possa de fato produzir dentro de uma lógica mais racional, sem desconsiderar os saberes populares, porque é fundamental reconhecer os saberes daquelas comunidades, daqueles trabalhadores, mas é preciso agregar a isso. Nós não queremos que o trabalhador da agricultura familiar seja apenas um produtor pela sua sobrevivência. É que ele trabalhe pela sua sobrevivência, mas que ele produza um excedente cada vez maior para que ele consiga comercializar esse excedente de maneira organizada e possa adquirir outros bens para garantir as necessidades básicas, as necessidades da família, dos filhos, como a educação, como saúde, como acesso a outros bens que todo mundo precisa viver bem, com dignidade. Então, ampliar a produção e a produtividade da agricultura familiar é dar ao agricultor a possibilidade dele melhorar sua casa, dele adquirir um bem maior, um conforto para a sua família, uma televisão, de modo que, se a gente não incrementar, não reconhecer essa capacidade que a agricultura familiar tem, a gente não está contribuindo para alterar os indicadores sociais de acesso a bens como educação, cultura, lazer, enfim, todos os direitos que são fundamentais. Está dando para ver esses resultados? Quer dizer, vocês estão conseguindo dizer nós estamos fazendo a coisa certa, ou então nós precisamos alinhar um pouquinho mais essa rota para a gente chegar num resultado melhor? Como é que está esse processo nessa cadeia de produção? Da política pública, ela tem sempre uma margem a melhorar. A gente nunca pode se dar como satisfeito. Vou te dar um dado, senão a gente para, né? Vou te dar um dado importante, até porque a medida de ter direito nunca enche. Quando a gente conquista um direito, descobre que tem mais de 10 a ser conquistados. Né? A sociedade está em movimento, a sociedade está em processo de transformação permanente. É uma incompletude, uma busca da perfeição que a gente nunca alcança e vai se movimentando, conquistando mais coisas. Nesse caso, o caminho é melhor do que o destino. Pois é, o Eduardo Galeano dizia, para que serve a utopia se a gente nunca alcança ela? Para a gente se movimentar. A gente caminha 10 passos, ela afasta 20. A gente caminha 20, ela se afasta 10. Linha do horizonte. E com isso a gente vai andando, vai conquistando, vai transformando a realidade. E você tinha perguntado mesmo sobre as melhorias. As melhorias, se está dando para ver esses resultados. Eu vou te dar 2 dados básicos com base no Censo Agropecuário de 2017. A Secretaria de Agricultura Familiar foi criada em 2015. Mas já em 2017 foi possível perceber melhoras significativas. Olha só. O território da agricultura familiar no estado do Maranhão, que já fora total da agricultura familiar, dos anos 80 para cá, ele encolheu. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o território da agricultura familiar ficou restrito a menos de 1/3 do território agricultável. A menos de 1/3, veja bem. 2/3 já foi alcançado por outro modelo de produção. Mais industrial, mais para exportação, mais produção de matéria-prima. O território da agricultura familiar está em torno de 30% do território agricultável. Mesmo assim, com 2 anos só de Secretaria de Agricultura Familiar, foi possível constatar que a agricultura familiar produz 77% do que a gente come, do que vem para a mesa, dos maranhenses, e produz 79% dos postos de trabalho no campo. Ora, Elda, um setor produtivo
sem grandes apoio ainda, porque estava começando a Secretaria de Agricultura Familiar. E é possível afirmar, segundo dados oficiais, incluída a 30% do território, ele é capaz de produzir 77% do que a gente consome, do que a gente se alimenta, e 79% da empregabilidade no campo. São dados muito robustos para a gente perceber a pujança e a importância estratégica do ponto de vista econômico da agricultura familiar. Olha, eu vou fazer um intervalo aqui só para eu fazer essa conta direitinho, sabe? Eu vou fazer essa matemática aí direitinho e a gente volta já já para continuar esse assunto. É um minutinho só, eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a produção da agricultura familiar e todos esses números que a gente fica bem encantados quando ouve com o secretário adjunto aqui, Ricardo Almeida. O senhor falou 30% do território agricultável e 70% de resultados lá no final. Como é que essa conta bate? Quer dizer, é muita pouca terra para produzir tanta coisa? Funciona mesmo? Funciona. Porque a agricultura familiar, ela tem, enquanto nos outros estados, o número de empreendimentos da agricultura familiar é em torno de 77% dos empreendimentos gerais agrários, na agricultura familiar do Maranhão, o número de empreendimentos é em torno de 85%. Portanto, nós temos muita gente produzindo agricultura familiar em um território cada vez menor. É verdade. E temos pouca gente produzindo no outro modelo, num território cada vez maior. Então, tem uma contradição que configura uma certa gravidade, digamos assim, uma certa seriedade. Assim, mas é muito contraditório e irônico. Portanto, se a gente for olhar o retorno que a agricultura familiar dá à economia local, à geração de alimentos saudáveis, à empregabilidade no campo, é extraordinário. Então nós temos que ter políticas robustas para incrementar cada vez mais essa política, porque ela contribui efetivamente na base, com capilaridade em todo o estado, para melhorar a situação, a qualidade de vida de muita gente, não só dos trabalhadores rurais, mas das crianças que comem alimentos saudáveis na merenda escolar, nos hospitais. Isso, vamos já falar sobre a destinação desses produtos, mas eu fiquei pensando aqui uma coisa, esses 30% que a gente ainda tem, ele corre o risco de encolher ainda mais? Essa é uma preocupação que a gente tem, porque o avanço, por exemplo, do Matopiba, ele é cada vez mais acelerado. Né? Essa área, já se tem notícias de terras sendo adquiridas na Baixada Ocidental, na Baixada Oriental, no litoral leste, no litoral oeste, de empresas adquirindo terras, inclusive em áreas que não podia adquirir, áreas quilombolas, territórios assim, preservados. Então, isso é uma preocupação. E esse censo agropecuário... Deixa eu esquentar aqui nosso café. Tá bom. Esse censo agropecuário ele é de 2017. Se a gente fizer um novo censo agora, seguramente esse território estará ainda mais reduzido. Daí a importância. Essa é a minha preocupação. Pois é, qual é a nossa preocupação? É estabelecer uma lei para que não avance mais? Talvez não. Talvez seja fortalecer a agricultura familiar. Talvez seja fazer mais investimento na agricultura familiar, em assistência técnica, em crédito rural, em acesso a tecnologias, a equipamentos, para que a agricultura familiar possa despertar nos mais jovens o interesse da sucessão rural. Porque nós estamos preocupados com esse modelo rudimentar de produção, os mais jovens não são atraídos por isso, não são seduzidos para trabalhar na agricultura familiar. Então, incrementar a agricultura familiar com assistência técnica, com acesso a tecnologias e equipamentos, com acesso a crédito rural, isso faz com que a agricultura familiar se mostre cada vez mais rentável, cada vez mais atraente para os mais jovens. Pois é, a partir desse fortalecimento, desse engajamento com novas tecnologias, com novas formas de produção, até a facilidade no dia a dia para plantar, para ter um momento a mais de lazer, um conforto a mais, pode ser um bom argumento, não pode? Pode. Eu estou chegando agora do encontro que tivemos agora em Natal, reunindo todos os governos do Nordeste. Foi uma missão junto ao governo chinês, que veio ao Brasil, interessado em incentivar o Brasil a adotar máquinas e equipamentos apropriados à agricultura familiar. Não adianta a gente distribuir grandes tratores, porque eles não vão ser úteis de maneira eficiente, eficaz à agricultura familiar. Então a China já produz esses equipamentos e quer trazer para o Brasil algumas fábricas para o Nordeste
de máquinas e equipamentos voltados exclusivamente para a agricultura familiar. Sim. Aí o atrativo e a utilização, vamos dizer, vai ser muito maior. Nós temos que levar para a agricultura familiar uma perspectiva de inovação, o acesso a tecnologias, porque acesso a tecnologias é direito de todas as pessoas, o acesso à ciência, o acesso ao conhecimento, à formação. Então, o programa que a SAF vai apresentar agora durante a Conferência de Agricultura Familiar, ele traz eixos importantes, priorizando esses elementos importantes, esses fatores importantes de incremento produtivo, como tecnologia, crédito, assistência técnica e assim por diante. Eu acho que tem que fazer esse atrativo para mostrar que a agricultura familiar não dá aquela impressão só de trabalho sem retorno. Não, é um trabalho, tem retorno, é valorizado e está sendo visto. Pois é, precisamos dar visibilidade. À beleza que é a agricultura familiar. É verdade que ainda ela é praticada com um trabalho muito árduo, de sol a sol, em condições rudimentares, mas a gente precisa dar um passo à frente. E como diria o poeta, um passo só à frente, a gente já não está mais no mesmo lugar. Então precisamos buscar apoio junto ao governo federal. O governo Lula está com vários programas no MDA. A gente está num momento propício para isso. Num momento extraordinário, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. O mundo inteiro está preocupado com o Brasil, o mundo inteiro está preocupado para que o Brasil volte a produzir alimentos. Não basta só produzir matéria-prima para exportação, é preciso produzir alimentos para tirar esses indicadores que ainda nos envergonham, indicadores sociais ainda muito baixos, que a gente precisa de fato enfrentar. E se enfrenta com poucos recursos, com criatividade, com inovação, com acesso à tecnologia, que era algo que em outros cantos do mundo os trabalhadores já alcançaram, né? Já tem acesso a tratores adequados, a tratoritos, a implementos agrícolas sofisticados, para que a agricultura se torne algo onde o trabalhador tem um esforço menor para produzir mais. E tem orgulho de fazer aquilo, né? Tem um orgulho de dizer isso aqui é o que faço, eu contribuo para o desenvolvimento, eu mexo com as escolas, com uma boa alimentação, porque por falar em escola e boa alimentação, esses produtos que são adquiridos da agricultura familiar também fazem parte desse cardápio das escolas. Né? Tem um programa, que é o PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compra exclusivamente para as escolas. Aqui no Maranhão, compra exclusivamente? Compra. Existem leis que dizem nos municípios e no estado que os governos têm que comprar no mínimo 30% da alimentação escolar da agricultura familiar, das cooperativas, das associações. E já tem municípios que estão arriscando mais, comprando 50%. Por quê? Porque quando se olha na escola as crianças se alimentando com aquela salada, com aquela sopa, com aquela carne temperada, sabe, cheia de verduras, de legumes, as crianças são mais saudáveis, aprendem mais, não é? E superou aquela velha prática que prevalecia até um tempo atrás de comer enlatados, né? Embutidos, sucos de pacote. Isso é algo que tem que ficar para o passado definitivamente. E a gente está nesse caminho. Está nesse caminho e a gente tem construído essa perspectiva. Tem outro programa importante que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. A prefeitura se cadastra, os trabalhadores se cadastram junto à prefeitura, junto aos governos estaduais e federais, e o governo compra aquela produção, o dinheiro cai na conta do trabalhador rural, o município recebe essa produção vendida e distribui para entidades de assistência social, para escolas, hospitais. Ou seja, o governo mais uma vez, isso é um programa federal, mais uma vez, compra direto do pequeno agricultor, a gente capacita, a gente treina aqui no estado, articula com o município o cadastramento desses trabalhadores. Depois, vamos supor que um grupo de uma família vendeu para o PA, vamos supor, R$30 mil, R$10 mil. Aquele dinheiro vai cair na conta do trabalhador, um cartãozinho específico. Depois ele entrega isso à prefeitura e a prefeitura recolhe toda essa produção vendida para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e depois, através do CRAS, cadastra as entidades de assistência social que receberão aquele alimento comprado pelo governo para atender quem precisa. Deixa eu só fazer uma pergunta. Falando assim, parece muito bonito, né? Não parece, é bonito. Pera, deixa eu chegar lá. Faz isso, faz aquilo. Para uma família que trabalha com a agricultura familiar, ela tem facilidade nesse processo? Porque às vezes a coisa está bem ali, está lá, o recurso está lá, essa coisa está lá, mas a gente não tem como chegar até lá, ele não tem um conhecimento, ele não tem os métodos, ele não tem como chegar lá. Isso é facilitado para esse produtor? A gente busca facilitar, e a tarefa nossa da Secretaria de Agricultura Familiar e da AGERP, da Agência de
Extensão Rural, de Pesquisa e Extensão Rural, que é a GERP, que é garantir a assistência técnica, a orientação necessária para que o agricultor se qualifique, se habilite a poder ter acesso a isso. Tem um CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é um cadastro federal, tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental. Todos esses cadastros, os trabalhadores têm que se cadastrar, têm que estar com a sua documentação em dias, mas para isso nós temos os técnicos, a nossa equipe técnica, a equipe técnica da GERP, comandada pelo Sandro Montenegro, não é? Eles estão no campo orientando os trabalhadores, capacitando os trabalhadores, as associações, as cooperativas, para que o pequeno agricultor possa se habilitar a ter acesso a essas políticas públicas de inclusão produtiva. Isso que eu acho interessante. Só uma última pergunta, eu já te provoquei demais. É uma última pergunta. Quando é que a gente vai ter resultado desse prêmio que a gente recebe ou não? Eu acho que agora em agosto deve sair o resultado final. Nós estamos entre as 6 experiências, não é, bom estar de qualidade. Nesse ranking. Mesmo que a gente não ganhe, só o fato de estar entre as 6 já é uma vitória, né? Já é uma conquista, né? Importante de uma equipe técnica que se doou, que se entrega, não é? E isso é importante, parabenizar a nossa equipe técnica da SAF por esse trabalho precioso. Exatamente, sim, não é? Sim. E colocou o Maranhão de novo no topo das experiências de gestão pública em termos de excelência e competitividade. Se a gente for indicada, é porque a gente teve como chegar até lá, né? É isso. Só esse reconhecimento já funciona bastante para essa equipe, né? Eu arrisco dizer que a gente vai beliscar os primeiros lugares lá. Ai, tomara, tomara. Olha, se der certo, você vem aqui, vamos conversar mais uma vez sobre esses resultados. O que ele vai trazer de positivo, quais são as consequências de uma vitória como essa. Porque eu acho que quando você recebe um reconhecimento do teu trabalho, a gente fica mais... Com certeza. Mas essa semana também tem uma conferência, né? A Conferência Estadual de Agricultura Familiar é um marco histórico, é a primeira conferência de agricultura familiar do estado do Maranhão. Nunca na história do Maranhão foi feito uma conferência de agricultura familiar. Nós vamos reunir cerca de 1.000 trabalhadores. Essa semana, quinta-feira, 27, nós vamos reunir cerca de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras rurais lá na sede da FETAEMA, para que eles ajudem a gente a formular o programa de agricultura familiar para os próximos 4 anos. Então é um momento privilegiado, os trabalhadores e as trabalhadoras não podem perder essa oportunidade. Sim, com certeza. É um espaço participativo, um espaço de contribuição na formulação de uma política pública, que é o que a gente sonha sempre. Aí ninguém vai ter a desculpa de dizer, eu não fui ouvido, eu não dei a minha opinião, eu não dei a minha participação. Tá aí, é uma excelente oportunidade, todos têm que participar para a gente ter resultados como esse. De repente a gente está participando de mais competições nacionais, colocando o nome do Maranhão com boas práticas e bons resultados. E quando mais pessoas participam, o risco de acertar é maior. O risco é ótimo. Sim. E vamos acertar com toda certeza. Ricardo Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui, por dividir com a gente todas essas experiências e esses resultados que a gente está conseguindo. É bom falar de coisa boa de manhã. Eu que agradeço e viva a agricultura familiar. Viva a agricultura familiar. Muito obrigada a você, bom dia. Muito obrigada a você, bom dia também. Todo dia eu estou aqui trazendo novidades para você, com informação, com café quentinho, com tudo para você começar muito bem o seu dia. Muito obrigada. Tchau e até a próxima.